programa tá tão acalorado, ninguém para de falar aqui não, gente. São dois, né? um ar e outro no tá intervalo. Todo mundo falando, todo mundo conversando, todo mundo questionando, tirando dúvidas, enfim, a gente quer a sua participação, é sempre muito bem-vinda. Pega o telefone, liga, começa a participar com a gente. Ó, vai começar tarde, tá? Só isso eu quero te falar. Agora tem aqui muita gente no Facebook se manifestando, falando que o programa tá uma delícia. Tem aqui uma questão que ela fala... Ih, tirei do ar. Caramba, daqui a pouquinho eu leio, tá? Porque ela estava falando aqui que ela fez a cirurgia bariátrica, que eu só quero o nome dela, de repente, se vocês estiverem aí em cima, também pode me soprar aqui pelo ponto eletrônico. Ela falou, uma das participantes aqui do nosso Facebook, que fez a cirurgia bariátrica e está se sentindo muito bem. É isso mesmo, as pessoas depois, vamos falar um pouquinho agora do pós-operatório, né? Depois que você faz, quanto tempo? Por exemplo, vamos colocar aí uma média assim, 1 mês. Fiz a cirurgia, depois de 1 mês, como que está esse paciente? Do ponto de vista nutricional, o paciente, às vezes, ele começa a apresentar algumas carências vitamínicas e minerais, né? Da anemia? Anemia, isso. E por isso é muito importante o segmento, né? Para o paciente experimentar, eu sempre falo para os meus pacientes, para você experimentar só o lado bom da cirurgia, que ela tem muito mais lados bons do que ruins, você precisa fazer o seu segmento corretamente. Se você fizer o seu segmento corretamente com o nutricionista, com o psicólogo, com o cirurgião, com o endócrino, você vai sentir só o lado bom da cirurgia, né? Você vai mudar seu estilo de vida, vai fazer atividade física e não vai experimentar aquela anemia que aparece depois, né? A deficiência de vitamina B12, que é muito comum, a deficiência de vitamina D. Então, se o paciente vier já no primeiro mês, o que o endócrino faz? Geralmente ele pede uma bateria de exames para verificar como está essas vitaminas, esses minerais no corpo. Perfeito. Agora, como que vai estar o psicológico desse paciente? No primeiro mês, para alguns é ainda um tanto estranho, né? Porque ele está ainda naquela fase de dieta líquida, né? Eu costumo falar para eles que eles passam a ser um bebê. É dieta líquida primeiro, né, depois a pastosa, então para alguns é um pouco difícil ficar sem essa coisa de você poder mastigar um alimento, né, já um pouco mais sólido. Ele ainda não tem uma perda expressiva de peso, então ele não tem um resultado grande que ele já possa, né, ficar feliz e ver a diferença nas roupas. Então o primeiro mês é um pouco difícil para algumas pessoas, né, não para todas. Muitas, né, por já terem conseguido fazer a cirurgia, elas já, né, se sentem muito mais felizes e realizadas. A gente tem foto aí, pode colocar, por favor, diretora, alguns artistas que fizeram a cirurgia bariátrica, óbvio, né, não é depois de 1 mês, mas que eles estão ótimos, Esse ótimos. rapaz impressionante. Exatamente, a gente tem aí o André Marques. Olha como ele tá, gente, olha como o André era e olha como ele ficou depois da bariátrica. Fora o André também, a gente tem o Rassum, que me chamou muito a atenção. Olha a foto do Rassum, gente, Leandro Rassum, humorista. Olha como ele ficou depois da bariátrica. Então, enfim, é uma conquista. O Boninho também, que vai entrar agora aí na tela. Mas é uma conquista da autoestima. Eu tenho essa sensação. Olha, posso? Lógico. É o seguinte, eu tenho muitos amigos que fizeram, né? Tenho muitos que fizeram. E ouço, agora seria até leviano da minha parte, falar que, olha, tantos falaram faça, tantos falaram não faça. Não saberia agora precisar. Tá. Mas desse grupo de amigos que eu tenho, né? Que alguns fizeram, desses que fizeram, alguns falam o seguinte: Fatioli, você está perdendo tempo, eu sou o cara mais feliz do mundo, sou a mulher mais feliz do mundo, se eu soubesse que seria tão bom, teria feito antes. Há um grupo que que tem essa sensação, tem essa opinião. E tem uma outra parte que fala o seguinte: eu não posso mais comer aquilo ali, não posso mais beber acolá, não posso mais, então essa vida perdeu, eu sou o homem ou a mulher mais... não tenho mais felicidade. E aí? Aqui eu falo, caramba, meu Deus do céu. Mas emendando agora sério, o que você está falando aí, que tem gente que gosta muito do resultado, tem gente que não. Não tem meio termo. Ou adoram, sim, falam ou não. assim, obrigado, senhor. Exato. Ou nada. Mas pegando essa questão da alimentação, como deve ser a alimentação e a atividade física de quem faz a cirurgia bariátrica? Ela tem que realmente abandonar qualquer tipo de prazer? Vamos supor, de repente a pessoa tem um prazer em comer uma coxinha. Ela nunca mais vai poder comer uma coxinha? Não precisa. Outro analogia que eu faço é assim, quando os pacientes voltam, né? Em geral, eu explico, durante os primeiros 2 anos, você vai emagrecer.
né? Independente da sua dieta. Se você fizer uma dieta correta ou não, ou se você basear a sua dieta em carboidrato branco, doce, mas você vai perder peso. Depois de 2 anos, a sua mudança de hábito é que vai pesar mais na manutenção do seu peso. Então, se você adquiriu hábitos de fazer atividade física, né, você restringiu o carboidrato branco, você vai poder comer um doce de vez em quando, não tem problema. Né? Assim, mas você vai ter que adquirir hábitos de uma pessoa magra. Então, eu, sei lá, a Dani, o doutor Écio, o senhor, para manter o nosso peso, a gente faz algumas restrições, né? Então, e faz alguma atividade física. Será que tem gente que mesmo fazendo a cirurgia, aí Cissa, para vocês, vai, né, nesse bate-papo, aliás, é o jeito que eu mais gosto, como a Cissa também. Mas será que tem gente que depois de tomar uma decisão que eu considero uma das mais importantes da vida, né, que é fazer a cirurgia, será que, vou usar um termo muito simples, que é o meu jeito de falar, né? Será que a pessoa larga de mão? Eu não consigo entender ou aceitar ou imaginar que pessoas que tomaram a decisão de fazer a cirurgia depois largam tudo, abandonam, não volta a estaca zero, ou menos 5 de repente? A gente tem algumas premissas que nós temos que partir. Primeiro, obesidade é uma doença crônica. E doença crônica nós vamos brigar para o resto da vida. Sim. Acompanhamento. Né? A gente pode ganhar uma batalha, que é a cirurgia, mas a guerra é a vida inteira. Não tem jeito. E eu costumo dizer que a preparação, que é o que a gente está discutindo aqui, e o acompanhamento pós-cirúrgico são mais importantes do que a própria cirurgia. Talvez eu, como cirurgião, seja a etapa menos importante da cirurgia bariátrica. É que todo mundo coloca muito foco, o Brasil é muito cirurgião dependente, eu acho que ainda existe uma pouca valorização para a equipe multidisciplinar aqui no Brasil. Se a gente pegar alguns países fora, o cirurgião vai lá e faz a cirurgia. A preparação e acompanhamento é toda uma equipe, psicólogo, nutricionista, educador físico, endocrinologista, fisioterapeuta, todo etc., que vai acompanhar. Misturado, né? E o acompanhamento pós-cirurgia bariátrica é para o resto da vida. Como a mulher tem que ir no ginecologista, o homem tem que fazer exame de próstata, o paciente pós-bariátrico ele tem que acompanhar. Que seja uma vez por ano, ou com endócrino. Aqui no Brasil, o cirurgião faz muito essa parte clínica. Fora, isso não acontece. Porque a gente tem um vínculo muito grande que fica com o paciente. Porque é uma cirurgia muito recompensadora pra gente. Eu adoro ver. Eu falo assim, eu faço cirurgia para melhorar a vida das pessoas. Imagina a pessoa, né, que fez de vida mesmo. Imagina aquela né? pessoa que foi seu paciente, nunca foi, né? Ou de vocês voltando lá, estampando aquele sorrisão daqui a aqui, deve ser um negócio até emocionante, imagina. Hoje eu vim aqui e encontrei um paciente que eu fiz a cirurgia. Aqui? É mesmo? Esse horário aqui, mais de 10 anos, poxa, é uma satisfação enorme. Reconheceu ele, porque muda muito, né? Muda. Vamos responder aqui algumas questões que estão chegando. O Marcelo Ribeiro de São Paulo, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e pelo respeito que você tem com a sua saúde, tá? De se interessar pelo tema, ligar e perguntar. Muito obrigada, Marcelo. Ele pergunta o seguinte: uma pessoa da família dele ia fazer a cirurgia bariátrica e os médicos disseram que tem que fazer um acompanhamento psicológico para a pessoa ficar com o pensamento de magro. A pessoa vai fazer a cirurgia depois que se convenceu que vai ficar magro, porque por que então tem que fazer a cirurgia? É isso que a gente estava até falando há um tempo atrás. Né? Então, assim, se você vai se convencer que você vai ficar magro, começa a reduzir a alimentação e emagrecer, o porquê da cirurgia? Não consegue seguir isso sozinho? Não é igual. Porque o procedimento cirúrgico aí pro Marcelo. É muito mais... Não é uma... Eu insisto já, daqui a pouco o programa acaba, então deixa pro final, que se eles ficarem bravos, eu já saio correndo pela mesma porta que eu entrei. Não fiquem bravos, né? Pergunta, hein? Vai. A cirurgia não é uma agressão ao organismo da pessoa? Segura. Calma, doutor, não vai estragar a amizade. Gente, esse programa hoje, para colocar em outra, uma coisa. Vamos responder aqui o Marcelo, essa pergunta é muito boa. Marcelo, responde. Ele quer saber se todo esse procedimento que ele tem que fazer, ele precisa realmente fazer a cirurgia? É aconselhável? Precisa, porque assim, a nossa parte, né, clínica aqui, né, eu como endocrinologista, a Dani como psicóloga, a gente tem um limite, né, então a gente consegue ajudar o paciente até um ponto de perda de peso. Se ele tem um peso muito excessivo, que são esses pacientes com IMC acima de 35, de 40, ou até os super obesos que têm IMC acima de 50, o nosso tratamento, a gente vai até um ponto, com os medicamentos, com a psicoterapia, mas chega um ponto, é aquilo que eu falei, o corpo barra, né? Existe um limite dos medicamentos. Eu sou totalmente a favor do tratamento em conjunto e uso de medicamentos também, porque o nosso tem um limite, tem um ponto. Depois entra a cirurgia, que é muito mais efetiva para uma perda maior de peso. Perfeito. Vamos continuar respondendo aqui, Marcelo?
se cuida, tá? E cuida aí do seu familiar. Tem mais pergunta aqui, a Antônia Silva Teresina. Um beijo para a Teresina. Ô, terra boa, terra gostosa demais. Obrigada pelo carinho, pela audiência, tá bom? Ela quer saber se pode fazer a cirurgia de redução. Ela tem diabetes, é hipertensa e asmática. Ela corre algum risco? Todas as comorbidades aumentam o risco cirúrgico, né? Ela pode fazer desde que ela tenha o IMC maior que 35. Isso a gente tem que deixar claro que a indicação cirúrgica é baseada no índice de massa corpórea. A preparação para a cirurgia bariátrica é muito grande, é por isso que a gente passa por endocrinologista, cardiologista, pneumologista, então todos os profissionais vão liberá-la e avaliar risco-benefício. É claro, se a gente achar que o risco é maior do que o benefício, não vamos indicar, mas normalmente a gente consegue preparar esse paciente. Perfeito. José Rogério Rodrigues Gomes, aqui de Americana, São Paulo, ficou sócio aqui da Rede Século XXI. Muito obrigada por nos ajudar aí a levar esse conteúdo de saúde, de fé, de amor para os 4 cantos do nosso país, viu? Ó, ele tem uma pergunta aqui, ele fala o seguinte, ele é caminhoneiro, gostaria que a doutora indicasse uma dieta para que ele possa fazer. Pois, como ele viaja muito, as refeições são completamente em horários distintos e ele come tudo que vê pela frente, ele tá gordinho e ele quer saber se ele conseguiria uma cirurgia gratuita. Primeiro... O doutor falou anteriormente do SUS, né? Que tem que procurar um centro especializado, mas já adianta que a fila é grande, né? Exatamente. E tem alguma indicação porque ele pode se alimentar, como mesmo estando na estrada? Eu tenho pacientes, são caminhoneiros, né? Ou pacientes que trabalham em carro forte também, que tem muita restrição até para levar alimentos, né? Porque o ambiente é quente, insalubre. Eu oriento levar carboidratos integrais mesmo, bolachinhas. Sempre tem um lanchinho. Frutas, né? E, se possível, mesmo o caminhoneiro, a vida dele vai ser sempre assim. Eu pergunto para eles, você vai mudar de emprego? Você vai ter um ambiente assim mais saudável? Você vai ter um horário para almoçar? Você trabalha em escritório? Não, sua profissão é essa. Provavelmente não vai mudar a curto prazo. Então, você precisa se adaptar e impor alguns hábitos, né? Hábitos de qualidade de vida. Você precisa parar, né, o caminhão para almoçar. É você que tem que impor essa rotina de maior qualidade de vida. Então, ó, João, cuidado na estrada, hein? Cuida da saúde. A empadinha, o mistinho. Exatamente, deixa isso de lado, tá? Ó, participação aqui do Facebook, gente, tem muita gente falando, comentando. A gente não consegue responder tudo aqui, mas você sabe que a gente dá continuidade sempre no nosso Instagram, no @maissaudáveloficial, tá bom? A Nilva Dalto, um beijo, minha querida, muito obrigada aqui. Ela fala, boa tarde, adoro esse tipo de matéria, adoro o programa. Já operei 3 vezes o estômago e agora vou fazer novamente. Eu estou muito pesada, estou com 150 quilos e vou fazer a gastrectomia vertical. É isso? Isso. É o terceiro método que a gente falou aquela vez. Mas é a terceira vez que ela... Tá estranho. Eu não sabia. Não tá estranho. Porque se ela fez outros métodos, a não sei que seja banda gástrica que eu posso tirar e fazer a gastrectomia vertical. É difícil, tem que explicar melhor. Ela faria a mesma coisa 3 vezes. Três vezes. É difícil. O senhor indica o balão? Essa pergunta também é muito boa. É muito boa. O balão é um tratamento diferente da cirurgia, né? Se a gente colocar os quadradinhos para tratar a obesidade, eu vou ter dieta, exercício, o tratamento multidisciplinar, tem o tratamento medicamentoso, aí eu teria os balões intragástricos e esses balões eles são comparáveis com dieta, exercício e medicação, por quê? Porque são temporários e depois eu tenho outro patamar que seria temporário. Quanto tempo a pessoa pode no máximo usar ou ter, né? Hoje eu tenho o balão que a gente pode ficar 6 meses e eu tenho um balão que pode ficar até 1 ano. De maneira prática como o senhor né? Funciona ou não? Funciona. Mesmo? Funciona. Assina embaixo? É indicado, então. Funciona. Então, peraí, qual é aquela pergunta que você fez? A pergunta bomba. Vamos falar assim. A pergunta Qual é a pergunta bomba que você acabou de fazer? Se você Agressão. indica a cirurgia bariátrica, não é se ela é agressiva ou não. Isso né? Que tinha tanta. Eu me tornei do Estado Islâmico, tinha várias bombas. Se é uma agressão ou não ao organismo. O métodos naturais. O programa mais saudável, o método saudável é 100% eficaz. Ou a cirurgia, independente de qual daquelas que o senhor explicou, é uma agressão. Não vai brigar comigo, hein? E espera, para tudo, porque a gente vai responder isso daqui a pouquinho, tá? Agora eu quero falar um pouquinho com você que tá aí ligado no nosso Mais Saudável, que sabe, sim, que a nossa Rede Século XXI precisa cada dia mais
de você aqui, você sócio, você que está ficando sócio, a gente sempre agradece, porque o nosso conteúdo, eu falo sempre, a gente quer expandir o nosso conteúdo para os 4 cantos do nosso país. E com a sua ajuda, fica muito mais fácil expandir, né, gente, esse conteúdo de fé, esse conteúdo de saúde. E você que acompanha a nossa programação, tá sabendo que estamos vivendo aí a campanha Cristo Rei. Por isso, hoje eu quero pedir para você que participe dessa campanha. É uma campanha muito importante, gente. O reinado de Deus acontece em nossas vidas quando permitimos mesmo, né, que Jesus passe a reinar sobre nós. Mas como Jesus pode reinar sobre nós quando começamos a praticar aquilo que Ele nos ensinou? Então eu sempre falo, todos os dias aqui, que você recebe várias bênçãos. A gente tem que dividir. A gente tem que aprender nessa vida a compartilhar. E aí sim, você vai estar no reino de Deus, pode ter certeza. Nesse sentido, a igreja fornece um caminho seguro para que qualquer um possa entrar no reino do céu. Ou no reinado de Deus, que são as obras aí de misericórdia. Essas obras, gente, são praticáveis, acessíveis, concretas. E aqui, a Associação do Senhor Jesus pratica todas as obras de misericórdia espirituais. Ao fazer a sua doação, você age como alguém que pertence ao Rei Jesus, porque suas doações são revertidas em obras de misericórdia, numa associação que pertence a quem? Que pertence a Ele. Então seja aí um sócio multiplicador. Entre na campanha rs21.com.br/campanha. Eu vou para um rápido intervalo. Você que está em casa, fica com a gente que eu volto daqui a pouquinho. Pega o telefone, a gente está indo para o último bloco. A gente ainda vai conseguir te atender, sanar aí a sua questão. 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Eu vou para um rápido intervalo e já volto. Não descobre.